Juliana tinha 19 anos quando acorrentou um demônio. Ela estava sozinha numa cela romana. O anjo luminoso que havia aparecido exigia que ela renunciasse a Cristo. Mas Juliana percebeu: anjos de Deus não pedem traição. Orou. E o anjo foi jogado ao chão, transformado em demônio acorrentado aos seus pés. Como uma jovem cristã de Nicomédia discerniu o engano quando até os olhos viam luz? Se você gosta de histórias reais que desafiam o impossível, deixe seu like para que mais pessoas conheçam esta santa esquecida. Porque o que aconteceu depois dessa noite na prisão mudou a forma como a igreja ensina sobre discernimento espiritual até hoje. Esta é a história de Santa Juliana de Nicomédia. Festa litúrgica em 16 de fevereiro. Nicomédia, ano 290 d.C. A cidade portuária fervilhava com o comércio de especiarias e escravos. Nas ruas, altares fumegavam incenso para Júpiter e Diana. O Império Romano ainda não conhecia a cruz nas praças públicas. Juliana cresceu nessa cidade. Filha de africano, um comerciante rude que batia na mesa quando contrariado e cuspia ao ouvir o nome de Cristo. A casa cheirava a vinho azedo e suor de trabalhadores. Gritos eram mais comuns que abraços. Mas alguém havia falado de Jesus para a menina. Talvez uma serva cristã, ou um mercador que vinha do Oriente trazendo não apenas tecidos, mas também histórias de um Deus que morreu por amor. Juliana tinha 8 anos quando decidiu: esse Deus era seu. Não os deuses de mármore que seu pai adorava. Não os ídolos que exigiam sangue de animais. Ela aprendeu a orar escondida. Desenhava o sinal da cruz debaixo das cobertas. Memorizava salmos sussurrados por outros cristãos nos cantos escuros do mercado. Sua fé era água brotando em terra seca. Africano não percebia. Ou fingia não perceber. A filha era obediente. Carregava água, tecia linho, baixava os olhos quando homens visitavam a casa. Era boa menina. Isso bastava. Os anos passaram. Juliana cresceu bonita. Cabelos escuros, olhos firmes, mãos calejadas de trabalho. Aos 18 anos, já era mercadoria valiosa no mercado dos casamentos arranjados. Foi quando o africano recebeu a proposta. Evilásio, nome que significava bom augúrio. Jovem nobre, ambicioso, destinado a cargos importantes. Cultuador fervoroso dos deuses. Ele havia visto Juliana no mercado e a queria como esposa. Africano aceitou sem consultar a filha. Nos seus olhos, o negócio era perfeito. Dinheiro, status, conexões políticas. A felicidade de Juliana não era variável na equação. Mas Juliana sabia o que aquilo significava. Casar com Evilásio era renunciar a Cristo. Era queimar incenso diante de ídolos. Era gerar filhos que aprenderiam a cuspir no nome de Jesus. Era apagar a única luz que ela conhecia. Quando o pai comunicou a decisão, ela não chorou. Não gritou. Apenas disse: sim, pai. Mas dentro dela, uma oração subia como fumaça: Senhor, mostra-me o caminho. E Cristo mostrou. Não com vozes celestiais ou sonhos místicos, mas com uma ideia simples, perigosa, que brotou no coração daquela jovem de 19 anos. Dizer não. Evilásio veio visitar a noiva prometida numa tarde de sol escaldante. Chegou com túnica púrpura, anéis nos dedos, perfume de nardo que enjoava o ar. Trazia presentes, tecidos da Síria, joias de ouro, uma estatueta de marfim representando Afrodite. Juliana recebeu tudo com educação, mas não sorriu. Ele falou de planos. A casa que construiria, os banquetes que ofereceria, as viagens a Roma. Falou de tudo, exceto de amor. Porque não se casava por amor naquele tempo. Casava-se por aliança. Juliana o deixou falar. Esperou o silêncio. Então disse: há algo que preciso te pedir. Evilásio se inclinou, interessado. Ela continuou, voz firme mas baixa: dizem que serás prefeito em breve. É verdade? Ele sorriu, vaidoso. Meu pai tem influência no Senado. O cargo é certo. Então espero, disse Juliana. Só me casarei contigo quando fores prefeito. Evilásio riu. Que noiva astuta! Queria casar com um homem de poder, não com simples pretendente. Ele interpretou a condição como ambição.
como jogo feminino de valorização. Aceitou o desafio. Esperarás pouco tempo, prometeu. E cumpriu. 6 meses depois, Evilásio foi nomeado prefeito de Nicomédia. Poder sobre tribunais, impostos, execuções. Voltou à casa de Africano trajado com a toga magistral, trazendo o contrato de casamento. Mas Juliana tinha outra carta. Quando ele chegou, ela o recebeu sozinha no pátio. O sol da tarde pintava sombras longas nas paredes caiadas. Evilásio abriu o pergaminho do contrato, pronto para assinatura. Agora és prefeito, disse Juliana. Mas há outra condição. Evilásio franziu a testa. Outra. Sou cristã, ela disse. Simples assim. Sem rodeios, sem medo. Não posso me casar com quem adora ídolos. Se te converteres a Cristo, serei tua esposa. Se não, o casamento é impossível. O silêncio que se seguiu era denso como chumbo. Evilásio a encarou como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Cristã? A palavra era quase obscena em sua boca. Cristãos eram fanáticos, supersticiosos, inimigos do império. Recusavam-se a oferecer incenso ao imperador. Eram executados nas arenas. E ela ousava exigir que ele, prefeito de Nicomédia, abraçasse essa seita. Estás louca? Ele perguntou, voz baixa e perigosa. Não, respondeu Juliana. Estou cristã. Evilásio saiu da casa sem dizer mais nada. Mas não foi para casa. Foi procurar Africano. A explosão foi brutal. Africano ouviu a reclamação do prefeito e sentiu a vergonha queimar como ferro em brasa. Sua filha havia insultado um homem poderoso. Havia colocado a família em risco. Por quê? Por causa de um Deus crucificado, de uma religião de escravos e loucos. Ele a chamou. Juliana veio, sabendo que a esperava. A voz do pai ecoava pelas paredes. Casarás com Evilásio ou enfrentarás o tribunal. 2 escolhas. Ambas pareciam morte. Mas Juliana já havia escolhido muito antes, naquela noite de infância quando desenhou uma cruz debaixo das cobertas. Que seja o tribunal, ela respondeu. E Africano, pela primeira vez, percebeu que havia perdido a filha. Não para outro homem, mas para um Deus que ele não conseguia entender. O tribunal de Nicomédia cheirava a medo. Paredes de pedra fria, tochas fumegantes, o murmúrio constante de acusados esperando sentença. Juliana foi arrastada até lá por guardas que não olhavam em seus olhos. Evilásio ocupava a cadeira do prefeito. Toga imaculada, anel de autoridade brilhando. Mas havia algo diferente em seu rosto. Não era ódio. Era dor de orgulho ferido. Juliana, filha de Africano. Sua voz ecoou formal pela sala. És acusada de professar a religião cristã, recusar os deuses do império e desobedecer à vontade paterna. Como respondes? Ela o encarou. Não com desafio, não com medo, com algo que parecia lástima. Sou cristã, disse. Sirvo a Cristo, que morreu por mim na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Não posso negar aquele que me deu vida. Um sussurro atravessou a sala. Escribas anotaram rapidamente. Africano, sentado entre os espectadores, cobriu o rosto com as mãos. Evilásio tentou outra tática. Levantou-se, desceu do estrado, aproximou-se dela. Quando falou, sua voz era quase súplica. Juliana, pensa no que estás fazendo. Renúncia a essa loucura. Sacrifica aos deuses, nem que seja em aparência. Casa-te comigo. Te darei tudo, riqueza, honra, filhos. Serás respeitada em toda a província. Por um instante, seus olhos se encontraram. E Juliana viu algo surpreendente. Ele realmente a queria. Não apenas como troféu. Havia algo genuíno ali, algo que poderia ter sido amor em circunstâncias diferentes. Mas ela conhecia o preço. Evilásio, ela respondeu baixo, apenas para ele ouvir. Se me amas, entenderás que não posso trair aquele que me amou primeiro. Cristo não me ofereceu riquezas. Ofereceu-me verdade. E verdade não se negocia. O rosto dele endureceu. Voltou ao estrado. Quando falou novamente, era só o prefeito. Prisão. Até que recupere a razão.
A cela era um buraco cavado na rocha. Úmida, escura, cheirando a urina e desespero. Outros prisioneiros gemiam nas sombras. Juliana foi jogada lá dentro, e a porta de ferro bateu com eco definitivo. Ela se sentou no chão molhado. Insetos rastejavam pelas paredes. De algum lugar distante, vinham gritos de tortura. Mas Juliana não chorou. Fechou os olhos, respirou fundo e começou a orar. Não palavras decoradas, apenas conversa honesta com Deus. Senhor, tenho medo, mas sei que estás aqui, mesmo neste lugar, especialmente neste lugar. Juliana não sabia, mas aquela noite na prisão mudaria tudo. O que aconteceu nas horas seguintes é um dos relatos mais extraordinários de discernimento espiritual nos primeiros séculos da Igreja. Se esta história está mexendo com você, deixe nos comentários. Quero saber mais sobre os santos mártires. As horas passaram. A escuridão ficou absoluta quando as tochas do corredor se apagaram. Juliana permanecia acordada, orando, quando percebeu algo estranho. Uma luz, suave, crescente, preenchendo a cela com brilho dourado. E no centro da luz, uma figura, bela, radiante, vestida de branco, com asas que tocavam o teto baixo. Um anjo. Juliana sentiu o coração acelerar. Será que Deus havia enviado socorro? Uma mensagem? Uma promessa? A figura falou, voz melodiosa, suave como mel. Juliana, vim trazer-te sabedoria. Ela se levantou, trêmula. O anjo continuou. Sacrifica aos deuses, obedeça ao prefeito e ao imperador. Tua teimosia não agrada ao céu. Deus não quer teu sofrimento, quer tua obediência à autoridade. E foi naquele segundo que Juliana percebeu. Algo estava errado. Juliana olhou para o anjo luminoso. Seu coração ainda batia forte, mas não mais de esperança. De alerta. Algo na voz daquela criatura era doce demais. Persuasiva demais. Como serpente oferecendo fruto proibido. E a mensagem? Deus enviaria um mensageiro celestial para pedir que ela traísse a Cristo, para que adorasse ídolos de pedra. Impossível. Ela lembrou das palavras que havia memorizado anos atrás, sussurradas por um ancião cristão no mercado. Satanás se disfarça de anjo de luz. Discerne não pela aparência, mas pela mensagem. Juliana respirou fundo e fez o que parecia loucura. Desafiou o anjo. Quem te enviou? Perguntou, voz firme apesar do medo. A criatura hesitou. Apenas por um segundo. Mas Juliana percebeu. Em nome de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, ordeno que me digas quem és. E então aconteceu. A luz começou a tremer. O branco imaculado das vestes escureceu como leite azedando. As asas perderam penas. O rosto belo contorceu-se em algo bestial, furioso. A máscara caiu. Não era anjo. Era demônio. A criatura rosnou, revelando dentes afiados, olhos como brasas. O cheiro na cela mudou. Enxofre, carne podre, morte. Juliana sentiu náusea subir pela garganta. Maldita! Gritou o demônio, voz agora rouca e múltipla, como se várias criaturas falassem ao mesmo tempo. Arruinaste meu plano. Quantas almas eu já enganei com essa forma. Mas tu tens discernimento. Juliana recuou até a parede. Não tinha armas, não tinha força física, não tinha nada além de fé. Mas fé, ela descobriu naquele momento, era suficiente. Caiu de joelhos. Não em derrota, em oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecadora. Tu que venceste a morte e o inferno, vence agora por mim. Não tenho força, mas tu tens. Não tenho poder, mas tu tens. Usa-me. E enquanto orava, algo extraordinário aconteceu. O demônio começou a gritar. Não de raiva, de dor. Como se cada palavra da oração de Juliana fosse chicote de fogo em sua pele. Ele tentou avançar, mas não conseguia. Uma força invisível o segurava. Ele rosnou, cuspiu, blasfemou, mas estava preso, acorrentado por correntes que Juliana não via, mas que eram mais reais que as paredes da prisão. Não! Berrava o demônio. Solta-me!
Eu sou o príncipe das trevas. Eu sou. Juliana, levantando-se pela primeira vez em horas, sorriu. És nada diante do nome de Jesus. A criatura caiu de joelhos, literalmente acorrentada aos pés da jovem de 19 anos. E Juliana entendeu algo profundo naquele momento. A batalha espiritual não se vence com gritos. Se vence com fé. Não com força física. Com oração. O demônio era poderoso, mas Cristo era infinitamente mais. E ela, pequena jovem numa cela romana, era filha desse Cristo. Ela ficou ali, de pé sobre o inimigo derrotado, até o amanhecer, orando, agradecendo, sentindo paz que não fazia sentido lógico, mas que era mais real que o frio da pedra. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta da porta, o demônio desapareceu, como fumaça dissolvida pelo vento. Mas Juliana sabia, ele não havia partido por vontade própria. Havia sido expulso. E ela havia vencido. Os guardas que abriram a cela naquela manhã encontraram algo inesperado. Uma prisioneira que sorria, que tinha paz no rosto, que parecia, estranhamente, livre, mais livre que eles, com todas as suas chaves. Evilásio a mandou buscar 3 dias depois. Esperava encontrar uma mulher quebrada, assustada, pronta para negociar. Mas quando Juliana entrou na sala do tribunal, ele viu algo diferente. Ela estava magra, suja, com marcas de correntes nos pulsos. Mas seus olhos brilhavam, como se tivesse visto algo que ele jamais veria. Mudaste de ideia? Ele perguntou, tentando soar autoritário. Mas havia cansaço na voz. Não, respondeu Juliana. Simples. Definitivo. Evilásio desceu do estrado novamente. Aproximou-se. Desta vez, dispensou os guardas. Ficaram sozinhos. Por quê? Ele sussurrou. E havia genuína incompreensão ali. Por que jogar tua vida fora? Por um Deus que nem responde, que te deixa apodrecer numa prisão? Juliana o olhou com ternura. Pena até. E respondeu. Evilásio, na noite mais escura, quando o inimigo veio me tentar disfarçado de luz, Cristo me deu olhos para ver a verdade, me deu força para resistir. Não estou sozinha. Nunca estive. Eu também posso te proteger. A voz dele subiu, quase desesperada. Casa-te comigo, finjas adorar os deuses em público, mas adora teu Cristo em segredo. Ninguém saberá, viverás. Juliana balançou a cabeça devagar. Já vivi. Encontrei a vida verdadeira, e não posso negar aquele que me fez verdadeiramente livre, mesmo que me custe tudo. Evilásio deu um passo atrás. Naquele momento, ele entendeu, havia perdido. Não apenas a noiva, mas a batalha inteira. Amor ferido se transformou em ódio. As torturas começaram ao meio-dia. Açoites primeiro. Correias de couro com pontas de metal rasgando as costas. Juliana mordeu os lábios até sangrar, mas não gritou. Orava entre cada golpe. Cristo, comigo. Cristo, comigo. Depois, o potro. Cordas esticando braços e pernas até as juntas estalarem. Dor que fazia o mundo desaparecer. Mas ela permanecia consciente. Agarrada a um nome, Jesus. Evilásio assistia de longe, esperando o momento em que ela quebraria. Mas Juliana não quebrou. Entre os tormentos, ele tentou novamente. Basta uma palavra. Diz que renuncias. Diz e acabou. Ela cuspiu sangue. Sorriu com lábios rachados. Nunca. A sentença veio ao entardecer. Juliana, filha de africano, és condenada à morte por decapitação. Que seja feita a justiça de Roma. Evilásio mal conseguiu terminar a frase. Juliana ouviu em silêncio. Depois, surpreendeu a todos. Obrigada. Agradeceu. Não com sarcasmo. Com sinceridade genuína. Como se houvessem lhe oferecido presente, não sentença de morte. Obrigada por me deixarem dar a Cristo o único presente que tenho, minha vida. Ele a deu por mim. Agora eu a dou por ele. Levaram-na ao pátio de execuções ao amanhecer. O céu estava rosado, pássaros cantavam. O mundo continuava bonito apesar de tudo.
Juliana caminhou descalça sobre as pedras. Não precisaram arrastá-la. Ela ia voluntariamente, como noiva indo ao encontro do noivo. Africano estava lá, pai que havia rejeitado a filha. Chorava agora, tarde demais, percebendo o que havia perdido. Evilásio também estava. Não por dever, mas porque precisava ver, entender, testemunhar o que ele havia destruído. Juliana ajoelhou-se diante do cepo de madeira. O carrasco, um homem enorme de olhos vazios, ergueu a espada. Ela fechou os olhos. Não de medo, de oração. E a última coisa que pensou foi simples, tranquila, verdadeira. Finalmente vou vê-lo face a face. A espada caiu. E Juliana de Nicomédia, 19 anos, virgem e mártir, entrou na eternidade. Era 16 de fevereiro do ano 305. Dizem que quando o corpo de Juliana foi recolhido, havia paz em seu rosto, como se estivesse dormindo, como se tivesse finalmente chegado em casa. Enterraram nas pressas em Nicomédia, mas sua história não morreu ali. Cristãos sussurravam seu nome nas catacumbas. Pais contavam sua coragem aos filhos. Séculos depois, transferiram seu corpo para Nápoles, onde permanece até hoje. Ergueram igrejas em sua honra, no Oriente e no Ocidente, porque Juliana não apenas venceu um demônio naquela prisão. Ela venceu algo maior, o medo de perder tudo. Ela olhou para a riqueza, casamento, segurança, vida longa e escolheu verdade. Escolheu Cristo, mesmo quando custou literalmente tudo. E aquela escolha ecoou através dos séculos. Hoje, você provavelmente não enfrentará espadas. Não será arrastado a tribunais romanos. Mas enfrentará outras ofertas. Outros Evilásios oferecendo tudo em troca de pequenas traições. Pequenas mentiras. Pequenos silêncios sobre sua fé. O mundo ainda sussurra. Finge, acomoda, ninguém precisa saber, você vai viver melhor. E a pergunta de Juliana ainda ressoa. Vale a pena trocar verdade por conforto? Ela respondeu com a vida. Com 19 anos. Com correntes aos pés de um demônio derrotado. Com sangue nas costas e paz no rosto. Cristo vale tudo. Se esta história tocou você, deixe seu like. Não por mim, mas para que outros conheçam santos que a história quase esqueceu. Comente qual santo você quer ouvir a seguir. Temos milhares de histórias assim, enterradas em livros antigos, esperando serem contadas novamente. Compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. Porque coragem não é ausência de medo. É escolher verdade mesmo com medo. E se inscreva no canal. Toda semana trazemos histórias reais que desafiam, inspiram e lembram. A fé vale tudo. Santa Juliana de Nicomédia. A jovem que acorrentou o demônio. A mártir que escolheu Cristo acima de tudo. Rogai por nós.